Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Simplificando a Edição no Embird. E nessa 7ª aula a gente vai falar sobre as configurações das fontes. Então, vamos embora lá pro programa. Eu vou abrir aqui o meu editor. Vou eliminar essa matriz que veio. Vou pegar um bastidor maior para ficar melhor a visualização. E vamos lá. A gente já tinha visto cada uma dessas ferramentas, mas a ferramenta de texto que a gente mais trabalha é o texto que a gente baixa no nosso computador, que é esse A com um Tzinho aqui em cima. Na aula anterior a gente já tinha trabalhado com ele, já tinha visto algumas coisas e já tinha passado um exercício para vocês irem mexendo nessa ferramenta. Porém, agora a gente vai se aprofundar nela. Abriu aqui, né, a minha área de texto, e a gente já tinha visto nessa primeira parte que aqui ele vai me dar uma prévia dessa fonte. Então, todas as fontes que eu mexer aqui, que eu colocar, ele vai me mostrar como são, né, os detalhes dessa fonte, as letras maiúsculas, minúsculas, se essa fonte tem acento ou não, porque existem algumas fontes que tem, outras que não. Então, eu preciso observar isso, se eu vou fazer um nome com acento, algumas, né, algumas matrizes de fonte não vão ter, tá? Algumas fontes não vão ter ali acento, outras já vão ter o acento. Essa aqui de cima, por exemplo, olha, ela tem acento também, ó. Essa e a anterior, elas têm acento. Vamos ver se tem alguma aqui que não tem para eu mostrar para você. Aqui, ó. Essa é uma fonte que ela não tem o acento, ó. Ela não tem os algarismos com acento. Então, quando você for fazer um nome com acento, você verifica aqui se aquela fonte que você quer, se ela é compatível, ó. Essa tem acento, tá? Isso é fácil, você abrindo ela ali, já vai aparecer, tá? Então, muitas fontes já vão vir com acento, outras já não. Essa também vem, tá? O importante é só você verificar. Kelly, se eu quiser usar uma fonte que não tem acento, mas eu quero muito utilizar aquela, tem um jeito? Tem, você pode utilizar o acento de uma outra fonte, mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Então, aqui a gente tem várias fontes pra gente utilizar. Cada uma delas tem as suas características, e aí a gente vai ver como que fica melhor para cada uma delas. Não para todas, mas eu vou dar alguns exemplos para que você aí, com as suas fontes, consiga também configurar ela para que fique o melhor possível para a gente bordar. Então, eu vou pegar primeiro essa aqui, essa Autograph mesmo, tá? Pra gente falar sobre fontes muito finas, tá? Essa fonte Autograph, ela é uma fonte bem fininha, bem manuscrita mesmo, tá? Então, ela é uma fonte que ela requer uma configuração específica. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar com essa fonte em ponto tatame. Por quê? Quando eu colocar ela em ponto tatame, ela vai ficar muito ruinzinha. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar um nome aqui na nossa caixinha de texto. Vou aqui em propriedades para aumentar o tamanho, para ficar melhor a visualização. E vou colocar no 3D. Percebe que essa letra, ela foi feita em ponto tatame. Olha como que ficou complicadinho de perceber qual é o design desse ponto.
Lembrando que o ponto tatame também, ele tem que fazer esse movimento dentro dessa linha finíssima. Então, é muito ponto para esse tipo de fonte. Então, não é recomendado. Kelly, eu posso testar? Pode. Mas não é recomendado. Não vai ter um efeito tão bonito para esse tipo de fonte. O contorno também não é necessário nesse tipo de fonte. Né? Ele vai ficar, na hora que a gente vê no programa, nem tanto, mas na hora que eu bordar, pode ser que ele fique grosseiro, que ele tampe um pouco o próprio bordado da letra, tá? Então, Kelly, qual seria uma configuração que ficaria melhor para esse tipo de fonte? Então, vamos voltar lá. Tá o mesmo nome, a mesma fonte, só que a gente vai trabalhar as propriedades, tá? Aqui em propriedades, né, vai ter aqui personagens, né, ou personalidade da fonte. Então, o que a gente vai ver aqui dentro desta área? A primeira coisa que a gente tem aqui é com relação ao tamanho, tanto na largura como na altura. Geralmente, ele já vai estar selecionado aqui, tá? Manter proporção. Mas se no seu não estiver, você seleciona, tá? Então, quando você alterar tanto a altura quanto a largura, ele vai aumentar o outro proporcionalmente, tá? Então, aqui eu aumentei para 15 centímetros, lembrando sempre que o programa trabalha em milímetros, então eu vou sempre calcular aqui os meus centímetros e converter para milímetros. Então, se é 15 centímetros que eu quero, eu tenho que colocar 150 milímetros. Aqui, ok, é simples. Agora, a gente vai para uma outra área. Aqui é como essa fonte vai ser feita, o tipo de preenchimento que eu vou utilizar nela e o tipo de contorno. Então, aqui, ela pode ser sem preenchimento e com contorno à mostra. O que é contorno à mostra? É aquele contorninho do ponto triplo, que depois eu posso configurar também. Ah, mas aqui já não é a configuração? Não, aqui nós estamos colocando em qual opção nós vamos trabalhar, tá? Então, se eu colocar ela aqui, por exemplo, sem preenchimento e com amostra, quando eu voltar aqui nos parâmetros, ele vai me dar aqui em amostra algumas opções, tá? Então, vai ser o simples, que seria aquele pontinho mesmo, corridinho, bem fininho, o ponto triplo e o ponto headwork, tá? Esses aqui seriam os pontos de contorno mais simples. Depois, ele vai me dar várias opções trabalhadas, tá? Kelly, mas fica legal? Geralmente não, tá? Geralmente não. Então, quando a gente vai fazer uma fonte, por exemplo, que eu vou fazer só com o contorninho, né? Vamos ver aqui com contorno triplo. Vou dar um OK. Não mexo no resto das configurações. Vou dar um OK aqui. Perceba que ela fez só o contorno para mim. Vou colocar aqui no 3D. Só que, olha aqui. Fica interessante para esse tipo de fonte? Talvez não. Eu precisaria mexer ali, ó, no espaçamento dessa fonte. Porque senão, aqui, quando ela tá preenchida, ele vai fazer uma letra, depois vai fazer outra por cima, e você não vai ver esse arrematezinho aqui, para que ela fique assim, cursiva, né, inteira, não tenha cortes no meio. Só que aqui, com o pontinho corrido, eu vou ter que fazer ajustes. Eu vou ter que ir lá, vou deletar isso aqui para você ver. Vou ter que ir lá em layout e separar mais essa fonte, tá vendo? Vou ter que ir separando esta fonte, tá? Para que ela fique dessa forma aqui.
tá? Para aumentar e diminuir, você lembra que é o scroll do mouse. Eu vou para frente, vou para trás, e ele aumenta e diminui para que eu possa ver ali. Então, aqui, ó, quando eu afasto, ele fica ainda encostando uma na outra, mas já vai ter uma diferença dela no normal, tá? Posso fazer dessa forma? Pode, só o contorno. Porém, qual é o meu conselho? Usar isso em fontes que sejam mais grossas e que já sejam mais separadinhas, que não tem tanta necessidade de ser cursiva, que não seja tão fina. Então, pode ser que fique interessante, mas nessas fontes mais grossas. Nessa daqui, se você organizar bem as letras, pode ser que fique bonito? Pode. Olhando no programa, tudo vai ficar bonito. Mas você precisa fazer o teste lá na sua máquina, tá? Fontes muito finas com contorno, geralmente na máquina o acabamento não fica legal. Bom, então por isso eu não coloco nem assim só com contorno e nem assim com contorno. Nem no tatame, nem no ponto cheio. Então, eu gosto, eu quero, tá? Isso é opcional. Você testa aquilo que você quer ver se funciona para você. Então, testa, sempre vai no teste. Como que eu, Kelly, configuro esse tipo de fonte, tá? Eu vou lá em propriedades, coloco em autocoluna, se tiver em inglês, né? Autocoluna ou coluna automática aqui em português. Tiro o contorno, coloco aqui sem contorno. E aí, a gente vai para os parâmetros. Tá vendo que aqui tem uma compensação pool? Tá escrito aqui, né? Compensação pool, que é esse primeiro. Quando eu quero que a minha fonte fique um pouco mais grossa, eu vou clicar com o meu botão esquerdo. O direito diminui e o esquerdo aumenta. Eu vou clicar aqui com o meu botão esquerdo. Vou dar um OK. E perceba que ela já tá um pouco mais grossa do que a de cima. E no autocoluna, quando eu bordar, ela vai ficar bem uniforme, bem bonitinha. Eu vou pegar aqui novamente, vou lá em propriedades, parâmetros, agora eu vou diminuir o pool do jeito que ele estava, tá? Vou dar um OK, dar outro OK. Olha a diferença daquela ali de cima para essa de baixo. Ela tá bem mais grossinha do que essa aqui. Ela já deu uma engrossadinha. Você pode fazer do jeito que tá aqui? Pode. Eu gosto de dar uma engrossadinha para a máquina não sofrer tanto, não ser um pontinho tão assim. Outra coisa que você pode fazer é quando você for bordar em sintético, por exemplo, você alterar a densidade. O que é a densidade? Quanto mais denso, né, mais pontos tem. Então, o que eu faço? Aqui, o programa, ele funciona ao contrário. Quando eu quero diminuir a densidade, eu tenho que aumentar o espaçamento. Tá? Então, eu vou colocar aqui 46. Vou dar um OK. O que isso vai fazer? Eu não sei se com o programa vai dar para enxergar perfeitamente. Mas, perceba que aqui, ó, os pontos estão mais juntinhos, olha. E aqui já tem uns espaçamentos mais branquinhos. Então, quando eu aumento a densidade, ela diminui. Os pontos ficam mais espaçados. Então, eu aumentei o espaçamento para diminuir a densidade.
Então, se eu for bordar num sintético, por exemplo, eu vou lá e aumento o espaçamento para diminuir essa densidade. O que que é isso? Quer dizer que o ponto não vai bater tão junto assim, vai dar um espaçamento. Por que que isso é importante nessas letras mais fininhas também? Nas outras também, mas principalmente nessas mais finas. Porque se eu levar ela muito densa para minha máquina e bordar no sintético, ela pode picotar o sintético. Ela vai fazer um recorte, porque bateu muito junto. Então, eu preciso me atentar para isso também. Aonde eu vou bordar esse nome? É no tecido? É no sintético? Então, quando eu for bordar em sintético, o ideal é que eu aumente um pouco o espaçamento ali, para que a minha densidade diminua, tá? O programa ele trabalha dessa forma. Então, quando você vier aqui nos parâmetros, você lembra que a densidade eu quero diminuir ela, mas eu tenho que aumentar o espaçamento. O programa funciona ao contrário, né? Se a gente fosse pensar pela lógica, então eu vou aumentar a densidade, ele aumenta os pontos. Não, ele é o contrário. Eu aumento o espaçamento para diminuir a densidade, tá? Então, você, toda vez que você for bordar numa peça que você acha, se eu der um pouco mais de espaçamento, ela vai ficar mais delicada, não vai furar muito a peça. Então, você pode vir e controlar por aqui, tá? Então, é aqui que você controla isso. Ai, Kelly, a fonte ficou muito fina, fina demais. Eu venho aqui na compensação pool, com o botão esquerdo, eu aumento ela. E aí, a minha fonte vai ficar um pouco mais grossa. Tá bom? Então, isso aqui, para fontes mais finas, como essa Autograph, seria o ideal. A gente trabalhar com autocoluna e trabalhar a densidade a partir do material que eu vou trabalhar. Então, todo material que eu for trabalhar, eu posso analisar essa densidade. Kelly, eu sempre uso no 45 e fico no 45, 46 e fica bom, tanto no sintético como no tecido. Ok, você achou o seu equilíbrio, tá? Então, tudo isso aqui é teste. Você vai indo, vai testando e vai vendo o que que funciona pra você, dentro do que você faz, do material que você usa, tá? Vamos pegar agora um outro exemplo de fonte. Vou pegar aqui uma fonte mais gordinha. Vou dar direto um ok aqui. Olha, essa fonte eu peguei proposital. Por quê? Diferente da anterior que a gente viu, a Autograph, que o ponto cheio é a melhor opção para ela, as fontes muito largas podem apresentar erro com a autocoluna. Então, perceba que aqui, ó, o próprio programa já tá me mostrando que quando chegar aqui vai ter esse defeito. Kelly, por quê? Porque é um espaço muito grande aqui para que a nossa máquina pule. A nossa máquina, ela tem um limite ali do que ela consegue pular. Tá? E aí, às vezes, não é interessante. Então, vão ter fontes, principalmente dependendo do tamanho, tá? Vou pegar aqui para você ver, ó. Lembra? Caixinha aqui, definir tamanho. Essa fonte aqui, ó, ela já é larga. E aqui, ela tá numa largura de 15 centímetros. Ela tá com quase 5 de altura. Né? Ela tá com praticamente 5 centímetros de altura. O que que acontece com ela? Esse espaçamento que ela tem aqui tá muito grande. Kelly, se ela fosse menor ali, né? Se esse nome fosse menor, pode dar certo? Pode. De novo, repito,
tudo é teste. Vou diminuir, vamos supor que eu vou fazer uma fralda pequena. Meu nome pode ser em 10 centímetros. Vou diminuir. Ah, peraí, que ela mudou a configuração aqui agora. Volta lá, tá vendo? O programa, ele tem vida própria, gente. Volta em propriedades. Autocoluna, sem contorno. Aqui, ó. Se esse nome for pequenininho, ele até consegue fazer, ó. Ele passa. Tá vendo? Ó. Falha, não falha. Porém, qual é o problema nisso aqui? Eu tenho que avaliar quais peças eu vou fazer. Se eu for fazer uma única peça, é uma fralda de boca só, não vou precisar replicar esse nome com essa mesma fonte maior. Dá para utilizar essa fonte? Dá. Porém, se eu vou fazer um enxoval, então eu vou fazer uma fralda de boca, eu vou fazer uma fralda de passeio, que o nome tem que ser maior, eu vou fazer um kit de berço. Qualquer coisa que eu for usar maior, eu já não vou conseguir usar essa fonte exatamente do mesmo jeito para o pequeno e para o grande. Então, eu tenho duas opções. Ou eu escolho uma outra fonte, que eu consigo utilizar ela no grande e no pequeno da mesma forma, ou eu mudo as configurações dessa. Então, por exemplo, vou deixar esses dois aqui no cantinho. Com essa mesma fonte, se eu vier aqui e mudar para preenchimento simples e colocar contorno, né? Eu vou abrir aqui em parâmetros, você viu que como essa fonte ela é mais gordinha, e como eu tô em uma outra parte aqui em cima, ó, eu já tô em preenchimento simples, eu saí do autocoluna, perceba que dependendo do que eu escolho aqui, os meus parâmetros mudam. Então, eu continuo tendo a minha compensação pool, né? Se eu precisar engrossar ou não, no caso aqui a fonte já é grossa, eu não vou precisar mexer nisso. E a densidade. Kelly, se eu for fazendo sintético também, você também vai ter que trabalhar a densidade aqui. Só que como a gente tem um preenchimento, ele vai me dar aqui, ó, opções de preenchimento. E aí, eu vou clicar aqui e vai ter várias opções de preenchimento. Desde o preenchimento do tatame simples, até outros modelinhos, ó. Então, vai ter, assim, quadriculadinho. Vai ter outros mais trabalhadinhos, tá? Uma escaminha. Ah, vou fazer um enxoval de sereia. E eu vou fazer o nome na letra gordinha. Esse aqui que lembra a escaminha, aí fica uma dica. Se você fizer com esse e colocar uma linha mesclada, deve ficar bem interessante. Então, tem várias opções para você escolher aqui dentro desse preenchimento, que é até engraçado, né? Ele fala preenchimento simples, mas de simples não tem quase nada, né? Acaba não sendo tão simples assim, porque ele dá para nós outras opções além do nosso tatame tradicional. Então, se eu escolhi aqui o meu preenchimento, não vou mexer aqui, tá? Porque eu não vou bordar no sintético, então não vou mexer. Geralmente, eu deixo entre 40, 43, 45. E não vou mexer aqui na compensação, tá? Vou deixar no jeito que seria o normal dela. Seria 1. Depois, ele vai abrir aqui pra mim, como eu cliquei em amostra, ou seja, eu escolhi um tipo de contorno, ele vai mostrar pra mim a mesma caixinha que a gente viu anteriormente, com a amostra e os tipos de ponto. Aqui ele tá no ponto triplo, que eu já tinha deixado. Kelly, posso colocar no simples? Pode. Pode colocar no headwork? Pode. Tá? Eu vou manter aqui no triplo. E vou dar um ok pra gente ir lá ver. Ok? Agora, ok de novo. Agora, ele abriu dessa forma aqui pra mim.
Percebe que enquanto aquele bem fininho, eu não conseguia enxergar o tipo de trabalhado aqui dentro. Esse eu já consigo? Percebe por que a gente tem que trabalhar a configuração de cada fonte? Cada fonte é muito particular. Umas vão combinar, outras não. Tá? Então, essa fonte, por exemplo, se eu for trabalhar ela tanto assim pequenininha, como ela grandona, vamos lá, vamos aumentar o tamanho. Volta para os 15 centímetros. Ó, ela não vai dar defeito, ela não vai apresentar defeito. O preenchimento dela vai ficar perfeito, tanto nela menor como nela maior. Então, para esse tipo de fonte, talvez não seja interessante eu trabalhar com esse tipo de ponto. E isso é treino. Todas as fontes novas que você baixar, você vai entrar lá e vai ver o que você percebe que fica melhor visualmente, esteticamente. Essa fonte ficou boa assim, com esse ponto. Um dos pontos que a gente mais utiliza dentro ali das fontes é o ponto cheio mesmo. Ele é o mais simples, é um dos que fica mais bonito e também ele é rápido, tá? Ele é um pouco mais rápido. Um ponto desse aqui, um ponto de preenchimento trabalhado como esse, ele demora mais na máquina, tá? Você tem que ter consciência disso também. Então, um ponto trabalhado como esse, ele vai demorar mais na máquina, mas ele fica lindo. Na hora que termina ali o bordado, fica muito bonito. Então, cada fonte que você for usar, ela vai ter uma particularidade. Tem fontes que eu chamo de meio termo. Por que meio termo? Ela nem é extremamente grossa, nem é extremamente fina. E algumas vezes, elas têm os dois numa só. Por exemplo, essa aqui. Você vai ver, eu vou dar uma... Ela é meio termo. Tem partes que ela tem ali mais grossinha, que até vai aparecer o detalhe. Só que tem partes que ela não vai aparecer. Então, essa fonte, por exemplo, vamos colocar ela no alto coluna. Vou colocar aqui no alto coluna, sem contorno. Ela já fica bem. Esse tamanho de espaçamento que ela tem ainda fica bom com o alto coluna. Kelly, então eu vou trabalhar ela com o alto coluna ou com o trabalhado? Você que escolhe. Porém, você sabe que aqui, ó, nessas partes mais finas, ele não vai aparecer o trabalhado. Ele só vai ficar visível nas partes mais grossas, tá? Geralmente, com fontes que tem partes mais finas e mais grossas, eu gosto de trabalhar com o alto coluna. A não ser que o trabalho que eu vou executar peça uma coisa mais lúdica, mais desenhada, tá? Aí sim, eu escolho alguma coisa assim, tá? Caso contrário, eu continuo utilizando para nomes o alto coluna. Posso usar o alto coluna com contorno? Teste, para ver como que vai se comportar na máquina, principalmente quando for nomes pequenos, tá? Então, você volta em propriedades, vem aqui em amostra, sempre abre o parâmetro para ver se tá na amostra que você quer, se é o contorno que você quer. No caso, o meu é o triplo, dá um ok se tiver, se não troca, dá outro ok. Esse daqui, em 15 centímetros, aparentemente, ele ainda vai passar, ó. Dá pra você enxergar ali. Mas eu preciso levar isso pra máquina pra ver se realmente ele vai ficar do jeito que eu quero. Quando eu já conheço a fonte, então, já usei várias vezes aquela fonte, então eu já sei como ela se comporta. Eu já sei se dá ou se não dá. Mas, se você tá começando agora, se você ainda não usou aquela fonte, por exemplo, você nunca usa essa fonte, vai usar pela primeira vez, faça uma de teste. De preferência, no tamanho pequeno. Porque daí você tem parâmetro.
tá? Então, por exemplo, a questão do contorno. Você tem parâmetro quando você faz com uma pequena. Então, aqui, coloca 10 centímetros, 98 centímetros, por exemplo. 98 milímetros, desculpa. Será que o contorno vai ficar bom? Né? Ai, mas eu quero ele só para dar acabamento. Então, pode colocar. E aí, você coloca da mesma cor esse contorno. A gente vai ver como fazer isso também. Então, aí, o que eu faria? Eu quero o contorno só para acabamento, mas eu quero no ponto cheio. Então, eu venho, coloco lá nas propriedades, autocoluna e amostra. E ele vai vir assim, ó. Várias fontes eu consigo utilizar dessa forma, com o contorno. E aí, eu vou fazer esse contorno da mesma cor, eu coloco o meu contorno na mesma cor da minha fonte. Por quê? Como ela é fininha, ela tem uns detalhes muito afinados, esse contorno ele vai servir só para dar acabamento, ele não vai ter destaque como ele tá aqui. Ele vai ser só para o acabamento mesmo dessa fonte. Se eu quero que o contorno se destaque, o ideal é que eu escolha uma fonte mais grossa, porque aí vai aparecer bem o meio e o contorno vai fazendo um destaque. Agora, se eu quero numa fonte mais fina, mas isso é uma questão de gosto, tá? Isso é um padrão meu, você não precisa adotar isso. Esse é o meu conselho, como eu trabalho. Então, o que eu faço? Quando eu vou trabalhar com uma fonte que eu sei que ela vai afinar muito em algumas partes e eu quero o contorno como acabamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou clicar aqui, vou lá em cores, tá? Aqui, ó, eu vou selecionar, tá vendo? Selecionei aqui o nome que eu quero, o nome que eu vou estar fazendo. Clico com o botão direito do meu mouse e venho em cores, tá? Aí, aqui, eu posso vir em reduzir cores. E aqui, ele vai mostrar pra mim que essa matriz que eu tô fazendo, ela tem, que eu tô editando, ela tem duas cores. E aí, eu coloco uma e dou OK. Perceba que agora ela ficou contínua. Uma coisa só. Ó. E aí, ela vai servir esse contorno só para dar acabamento. Ele não vai ser um destaque ali, como esse aqui, por exemplo. Ele vai só dando acabamento. Então, aí, você pode fazer dessa forma também, quando você tiver uma fonte, que ela é um pouco mais grossa e tem uma parte mais fina. Um pouco mais grossa, uma parte mais fina. Então, dá pra colocar contorno nela? Dá. Mas como que eu, Kelly, gosto de trabalhar? Pra que o contorno não fique estranho depois de bordado, eu coloco ele da mesma cor da fonte. Tá? Da mesma cor ali do preenchimento. E aí, ele fica só como um acabamento mesmo. Quando é que eu coloco o contorno colorido? Quando é uma fonte mais grossa, e aí eu quero que o contorno se destaque, então eu coloco o contorno de uma cor mais escura e o meio de uma cor mais clara. Deu para perceber como cada fonte tem uma forma da gente trabalhar? E a gente tem que ir testando para ver o que nós gostamos lá na máquina. Por que eu falo lá na máquina? Tudo é teste, Kelly? Tudo é teste. Às vezes eu fiz aqui a minha edição do jeito que eu queria no programa, achei que ficou lindo, maravilhoso no programa. Aí eu coloco para bordar, a hora que borda eu falo, misericórdia, não ficou do jeito que eu tava esperando. Porque o programa, ele dá uma visão limitada 3D. Quando eu olho, por exemplo, esse ponto cheio no programa, você fala assim, parece que não é tão bonito assim. Quando você borda, fica lindo, entende? Então, por isso que é teste.
Vai lá e testa. Ah, eu acho que essa fonte aqui vai dar certo com um ponto tatame. Vai lá e testa. Ficou com o resultado que você estava esperando? Vai dar o resultado que você quer para aquela peça? Então tá ok. Mas é teste. Testa primeiro. Então, aqui nas fontes, eu vou pegar aqui de novo mais uma fonte. Vou vir em propriedades. E aí, a gente vai falar um pouco mais aqui desses seletores. Então, a gente já sabe que a autocoluna é o ponto cheinho. Nas fontes mais finas ou que são um pouco mais grossas, com mais finas misturada, ele vai ficar bom. A gente já viu o preenchimento simples, que eu posso ou não utilizar em fontes mais grossas, e o sem preenchimento, que aí ele me permite só trabalhar o contorno. Agora, a gente vai ver o preenchimento de motivo. Esse preenchimento de motivo, vamos vir aqui para parâmetro. Ele vai mostrar para mim aqui o contorno, porque eu tô com a amostra selecionada, né? Então, ele selecionou esse contorno. Ele vai me trazer para esse motivo, que seria o quê? Ele lembra o preenchimento simples, só que ele é vazado. Kelly, como assim vazado? Eu vou clicar aqui. Vou deixar ele do jeito que ele tá aqui, tá? E vou dar um ok. Ele vai fazer isso daqui. Ele é um preenchimento, porém um preenchimento vazado, tá vendo? Ele vai fazer essa costurinha aqui. Perceba que nem sempre ele fica bom. E dependendo da fonte, fica ainda pior, tá? Então, vai ter fontes que ele fica um pouco melhorzinho. Deixa eu ver se tem alguma fonte mais grossa. Quanto mais grossa, preenchimento ali de motivo, quanto mais grossa a fonte for, melhor. Vou pegar essa aqui, pra gente ver. Tá vendo que aqui já ficou um pouco melhor, ó. Então, esse tipo de preenchimento aqui eu uso muito pouco. E eu preciso testar para ver se ele não vai dar essas falhas, tá vendo? Sempre tem que observar, porque ele pode dar falhas. Outra coisa que a gente pode fazer dentro desse tipo de ponto é o seguinte. Aqui em propriedades, dentro dos parâmetros, perceba que ele tem um tamanho aqui, ó. Eu posso vir com o botão direito do mouse e diminuir esse tamanho, por exemplo. Quero diminuir. Vou colocar para 4. Vamos ver como ele fica? Lembrando que isso aqui também é teste. Olha como já ficou bem diferente. Eu diminuí o tamanho dele. Agora, eu posso mexer em outras coisas? Posso. Vamos voltar lá. Vou clicar aqui em parâmetros. Ele tem aqui a escala de 100%. Eu posso diminuir com o botão direito também. Ó. Mudou mais ainda, tá vendo? Ele foi diminuindo. Mas perceba que esse tipo de fonte, muitas vezes, ele apresenta defeitos. Ó, aqui, ó. O C tá certinho, ó. Ele fez o contorno certinho, o N tá certinho. Olha o A, o que ele já fez. Ele passou uma costura aqui desnecessária, ó. Então, você tem que testar. Saiu todas as letras intactas, sem defeito, sem problema? Saiu. Dá pra usar. Se ela tá apresentando ali problemas, já não vai ficar legal, tá? Por ele ser um ponto vazado. Então, eu observo esse tipo de coisa, tá? Então, vamos voltar lá para ver outros motivos. Então, eu vou de novo em propriedades,
parâmetros. Tem outros motivos diferentes, Kelly? Tem vários. De onda, e aí você pode modificar conforme você quer ali o tamanho. Aí você pode ir lá, volta em propriedades, volta em parâmetros, e aí você pode diminuir. E ver como que fica. E se ele se encaixa com aquilo que você quer fazer. Então, basicamente, preenchimento de motivo, você vai fazer isso daqui. Qual é a configuração que você vai mexer? É isso daqui, tá? A escala, se você quer 100%. Aqui o tamanho do motivo, tá? E o tipo de motivo. Aí você vai escolhendo. Tem vários. E cada motivo, ele tem a sua configuração original, e aí você pode alterar ou não. Nossa, Kelly, gostei assim, não vou mexer não, vou deixar do jeito que tá aqui. Tá? Você pode deixar do jeito que tá aqui. Tá bom? Vamos voltar lá para propriedades. E agora, a gente vai falar um pouquinho mais aqui dos contornos. Então, a gente sabe que a gente pode fazer sem preenchimento e escolher algum tipo de contorno. Você pode ver que até já ficou mais claro aqui que eu não tenho como sem preenchimento, sem contorno, né? Então, ele some daqui pra mim. Então, vamos experimentar essa primeira opção aqui pra mim, tá? Então, vou colocar aqui em parâmetros, pra você ver. Esse aqui, que é uma opção de esboço, eu vou dar um ok, porque ele não me dá opções, ó. Então, eu vou clicar aqui. E perceba que ele vai fazer, ó, no bordado manual, a gente chamaria ele de ponto atrás. Ele vai fazer esse pontinho meio dentado, assim, ó. Ai, quero fazer só o contorninho, o nome só com o contorninho. Vamos voltar em propriedades. Agora, a gente vem para a amostra. A amostra, a gente já viu, mas vamos rever. Ela vai me dar as opções. Pode ser em ponto triplo, pode ser em ponto simples, pode ser em headwork. Vamos ver em headwork como fica? Aqui. É aquele mesmo pontinho dentado, praticamente. Só que aquele, ele vai dar um ângulozinho aqui, né, como ponto atrás, e esse daqui é mais retinho. Lembra também o ponto triplo. Dá pra fazer com ele? Dá. Vamos voltar para propriedades. Aqui, contorno acetinado. Aqui em parâmetros, ele vai estar marcado aqui, tá? Eu vou dar um ok. E ele vai aparecer assim pra mim. Kelly, mas é o ponto aplique. Sim, só que só vai estar aqui o pontinho de preenchimento. Tá vendo? Ele não vai estar ali a costurinha para você fazer o aplique, nada. Ele vai estar somente como contorno. Só o pontinho cheio. E aí, ele vai aparecer aqui, ó. Vamos em propriedades novamente. Parâmetros. Vai aparecer aqui a densidade, compensação de pool, tá? Então, vamos aumentar aqui para ver o que acontece? Então, com o botão esquerdo, quando eu diminuo o botão direito, quando eu aumento o botão esquerdo. Então, vamos aumentar aqui. Para 4. Tava em 2, né? Ok. Perceba que agora ele aumentou ali a largura, né? Ah, ficou muito largo, Kelly. Volta e diminui. Tá? Volta e diminui. Ah, não quero tão largo. Tá muito largo. Joga esse aqui fora, deleta.
Volta lá em propriedades, parâmetros. Vamos diminuir. Vamos pôr para 3. Ok. Ah, melhorou. Gostei mais com 3. Não tá tão fino, que nem a de 2, mas ficou bonito, tá? Isso lembrando de novo, não é um ponto aplique. Ele parece um ponto aplique, mas não é o aplique, porque ele não tem aquela costura para segurar o tecido, não tem ponto de suporte para segurar o tecido, tá? Ele vai ficar somente os contorninhos aqui. Bom, vamos jogar esse fora. Vamos voltar em propriedades, parâmetros, tá? E aí, você pode deixar desse jeito, se você quiser, ou pode modificar. Esse aqui, tá? Do ponto satim, que é o acetinado. Agora, eu vou mostrar o borda. O borda, ele já vai abrir aqui pra mim uma caixinha para que eu selecione o tipo de ponto. Então, perceba que ele tem uns tipos de ponto bem diferentes. Então, vamos pegar esse aqui que imita uma cordinha, para ver como ele vai ficar. Ó como ele fez. Ele imita uma corda, ele tem um preenchimento e depois ele vai fazendo o contorninho, desenhando uma espécie de corda ali, tá? Nem sempre vai ficar bom. Perceba que aqui o miolinho do A fica muito distorcido, tá? Então, isso aqui também é teste. Ver em qual fonte que isso aqui se aplicaria. Nem todas vão ficar boas, mas ele dá esse tipo de ponto. Propriedades, novamente. Então, o borda, ele vai me dar esses pontos bem diferentes. Vamos ver esse aqui. Ó. Tá vendo? Eu utilizo isso no dia a dia? Sinceramente, não. Tô ensinando a título de curiosidade, para se você apertar ali, você não se apavorar, falar, ai meu Deus, coloquei outra coisa muito louca, não sei como tirar. Não, só vim em propriedades, eu cliquei no borda, era amostra, tá? É isso. Aqui também tem uma opção de contorno do aplique, tá? Ele já vai marcar aqui pra mim, aplique. E aí, ele vai colocar aqui a largura, tá? Tá em 2 milímetros. E aí, ele vai aparecer dessa forma. Aí, você vai falar assim, Kelly, mas por que ele tem duas cores ali em cima, se ele tá todinho de azul? Porque, ó, eu vou tirar aqui um azulzinho não, vou tirar esse azulzinho aqui de cima. Perceba que se eu tirar esses dois aqui, ó, o que ele fez? Ele fez o primeiro pontinho, me mostrando aonde colocar. Depois, ele fez um outro pontinho segurando o tecido. E um terceiro pontinho preenchendo. Tá? Num ponto aplique. Então eu consigo fazer nome em ponto aplique? Consegue. Com a mesma qualidade de quem programa? Não exatamente. Por quê? Aqui, ele vai dar uma configuração bem simplória, tá? Dentro do programa, ele vai colocar essa configuração bem simplória. O que eu, por exemplo, como programadora, faria? Mudaria esta ordem, porque vocês viram como que ele vai fazer? Ó, presta atenção. Eu vou tirar esses dois aqui de cima, pra gente entender. Ele vai fazer este primeiro contorno. Aí, depois ele vai fazer tudo de novo e preencher, pra depois fazer esse miolo aqui, ó.
Então, nessa letra, você vai ter que contornar, preencher e colocar o tecido e recortar. Você entendeu? Você vai ter que fazer esse processo 2 vezes. Você vai ter que esperar ele fazer aqui do meio, pra depois você recortar. Então, eu, programando, já fazia diferente. O ponto suporte que eles colocam aqui direto no programa, eu não considero suficiente. Eu gosto de colocar mais um tipo de ponto suporte aqui, para não correr o risco de, na hora do ponto passar aqui, ele repuxar o tecido que eu cortei e ficar soltando. Mas isso sou eu, Kelly, como programadora, tá? Mas esse aqui quebra um galho? Quebra. Se você quiser fazer dessa forma, ele quebra um galho, tá? Mas não é a mesma coisa de uma fonte programada certinho no aplique, tá? Outra coisa aqui nas propriedades, né? Esse, ele não dá a opção de você ficar mexendo muito. Mas o que que ele dá a opção? De você aumentar aqui a largura desse ponto. Então, eu, Kelly, se eu for fazer com aplique, eu aconselho a colocar pelo menos 3. Mas lembrando, faça o teste, tá? Engrossei um pouquinho, tá? Pra pegar mais dentro aqui. Então, faça o teste. Ai, Kelly, não gostei desse aplique aqui, não. Não tem problema, faz sem aplique. Você viu que tem muita opção ali dentro das fontes, né? Então, a gente já entendeu como que a gente vai fazer para trabalhar com as fontes. Então, cada fonte, ela vai pedir algo na sua configuração. Então, cada fonte, ela tem as suas características. Como eu vou usar essa fonte, muda os parâmetros. Tá? Eu vou usar ela sem contorno, com autocoluna. Os parâmetros são esses. O que que eu mudo aqui? Compensação de repuxo, né? Ou compensação pull, né? Que é quando eu engrosso ou não essa fonte. Ah, a fonte já é meio termo, eu preciso mexer? Não, eu só uso isso quando a fonte tá muito fina. Ah, ela tem um detalhe muito fino, preciso dar uma engrossadinha. Aí eu mexo. Caso contrário, não mexo. Densidade. A gente vai aumentar o espaçamento quando eu quero que essa fonte fique mais leve. E diminuir quando eu quero que ela fique mais pesada, tá? Mais densa. Lembrando que quanto mais densidade aqui, né? Quanto menos espaçamento, mais tempo ela demora também para bordar. Então, o que que é o meu conselho? Geralmente, eu deixo em 42, 43 aqui, tá? Vou trabalhar com sintético, posso aumentar? Pode. Aumenta o espaçamento aqui que ele vai ficar menos densa. Pronto. Tá o meu nome aqui. Já consegui fazer ele. E aí, a questão do contorno, né? Você pode fazer daquela forma que eu passei. Então, eu quero no autocoluna, mas eu quero com o contorninho. Propriedades, autocoluna, amostra, escolho a minha amostra, que é aqui, ó, ele vai mostrar o preenchimento, vai mostrar o contorninho. Eu quero no ponto triplo. Dou ok. Ok. Pronto, ele vai vir aqui pra mim. O meu programa, ele sempre vai vir em 2 cores. Pode ser que o seu programa seja diferente do meu. Mas o meu, ele sempre vai vir assim, ó, com 2 cores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, vou clicar em cima, vou vir aqui em cores. E aí, eu posso reduzir cores. E de 2 eu passo para 1. Pronto. Ele vai ficar uma coisa só. E aí, o contorno vai ficar da mesma cor, vai fazer tudo junto. Mas eu quero com o contorno de outra cor. Tá ok? Você pode deixar o contorno de outra cor.
Aqui, ó, você também pode em cores classificar as cores, ok. Aqui tá em 0. Classifiquei em 2 cores. O que que ele fez? Ele fez o azul inteiro de uma vez e o azul escuro inteiro de uma vez. Ai, Kelly, assim não seria melhor? Porque daí já faz tudo de uma vez e aí depois, quando eu for colocar outra cor, não necessariamente. Você pode reparar que tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos voltar pra gente ver o que que deu errado aqui? Ó, quando ele tá, faz uma letra, faz um contorno, faz uma letra, faz um contorno, perceba que aqui tá certinho. Eu vou ir pra frente. Quando eu coloquei os dois para fazer um inteiro, depois o outro, ó o contorno aqui onde é que veio. Porque ele segue a fonte. Ele segue a fonte como um todo. Tá? Então, tem coisas que a gente vai olhar assim e vai falar: ah, era mais fácil se ele fizesse só tudo de uma vez. Não necessariamente. Às vezes o que parece, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, às vezes o que parece que vai ser mais fácil. Ai, mas não dá para colocar todas as coisas? Depende. Se você quer uma coisa mais simples, mais fácil, o que que eu aconselho? Fazer de uma cor só. Ah, eu quero com contorno de outra cor. Se o contorno tem que ficar bonito, então eu tenho que ter paciência de esperar ele fazer uma cor, fazer outra, fazer uma cor, fazer outra, fazer uma cor, fazer outra. Porque senão vai acontecer isso que aconteceu aqui. Entendeu? Falhas, erros. Tá? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa se atentar aqui para nossa fonte. Tá? Então, quando eu for fazer os nomes, eu tenho que olhar isso. Se ela veio assim e eu quero de uma cor só, botão direito, cores, reduzir cores. Ah, eu quero classificar as cores, tá? Daí você vai fazer daquele jeito que eu mostrei. Só que aí vai ficar com aquela falha. Então, por exemplo, quando é que eu utilizo o classificar cores? Quando eu uso uma fonte que não é cursiva. Lembra que a gente estava usando aquela outra fonte? Cadê ela? Pode ser qualquer fonte que seja separada, tá vendo? Vou dar um ok aqui. Opa, deu erro nessa fonte aqui. Isso pode acontecer, tá? Foi até interessante acontecer assim, para vocês verem. Pode dar erro nas fontes, tá? Então, veja qual fonte que tá funcionando ok aí para vocês. E o tipo de ponto também, porque às vezes é aquele tipo de ponto que não tá dando. Se eu colocar um preenchimento simples, de repente ela vai. Deixa eu ver se é a fonte que tá com defeito ou é o tipo de ponto. É a fonte, ó, tá? Pode acontecer isso aí com você também. Então, sempre observa se a fonte não está com defeito. É uma fonte que eu posso deletar. Deixa eu pegar outra fonte. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar outra fonte que seja mais separadinha ali. Que não fique cursiva. Aqui. Vamos lá. Aqui. Tirar um pouco o zoom. Quando eu tiver esse tipo de fonte aqui, que ela tá separadinha uma da outra, aí sim faz todo sentido eu vir aqui, classificar ela, né? E colocar ali 2 cores. Aí sim, ó, ela vai bordar todo o azul e depois todo o azul escuro. Nesse caso aqui, perfeito. Eu vou agilizar, né? Vou diminuir as trocas de linha. Agora, já na cursiva, você viu que nem sempre vai dar certo. Pode acontecer de dar aquela falha. Mas por que que eu ensino? Porque nesse tipo de fonte aqui, você consegue fazer isso. Você consegue ir lá e usar
classificar cores, tá? Então, você pode fazer dessas duas formas. Aqui, também, a gente pode fazer da seguinte forma. Lembra que na aula anterior, eu tinha falado que a gente pode mexer no layout? Então, aqui, dentro das propriedades, a gente já viu tudo que a gente tinha para ver e agora é treino, é você fuçar aqui. Aqui no layout, a gente tem uma outra coisa para ver. Aqui, a gente já tinha visto, eu já tinha mostrado, ó, cada letra tem o seu eixo, vira para cima, vira para baixo. Agora, aqui embaixo, ó, ela tem essas opções, ó. Círculo. E aí, aqui, eu tenho o raio desse círculo, tá? O raio desse círculo. Então, eu quero que o meu nome fique com menos curvatura, eu deixo o meu círculo maior. Eu quero que o meu nome tenha mais curvatura, eu deixo ele menor. Então, aqui, vamos colocar em 200, que ele tá 280, tá? Ah, Kelly, mas eu não quero que o nome fique de assim aqui. É só você vir aqui nessa barrinha, ó, ponto inicial. E aí, você vem mexendo, 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 até ele ir aonde você quer. Então, quanto maior aqui, maior o círculo, né? Isso aqui é o diâmetro desse círculo. Então, quanto menor, mais curvo vai ficando. Então, vou colocar em 100 aqui para você ver. Ó, já ficou bem curvo. E aí, você vai regulando ali. Então, você vai regulando por aqui. Ah, eu quero assim. Vem, organiza, vem trazendo devagarzinho com o mouse para onde você quer. E regula. Ah, se eu colocar aqui, Kelly, coloque do outro lado, o que que acontece? Ó, ah, e quando que eu uso isso? Se eu quiser colocar dentro de algum círculo, dentro de alguma coisa. Por exemplo, quando é que você pode utilizar isso na prática? Sabe aquelas matrizes? Eu tenho, inclusive, uma do anjinho. Deve estar aqui na pasta, ó. Vou mostrar aqui. Sabe quando você vai fazer aqui, ó, colocar o nome em faixas, que ela tem uma leve curvatura? Você vai ver qual que é essa curvatura dessa faixa aqui. E aí, você vai tentar colocar lá o mais aproximado possível. Ah, é bem levinha a curvatura. Então, você aumenta aqui. Coloca 200. Opa, eu dei um ok sem querer. Tá vendo? Vai mostrando pra você a curvatura. É assim que a gente faz aqueles nomes, igual eu fiz aqui do Nicolas. Então, eu vou seguir a curvatura do meu desenho, ó. Você vai fazer a primeira, coloca lá no desenho, às vezes não deu certo, você vai de novo. Daqui a pouco você vai achar a curvatura perfeita para aquele tipo de desenho. E aí, você vai encaixando. Mas é aqui que a gente faz isso, dentro do layout. Depois do círculo, a gente tem o wave, que seria a onda. Aí, eu vou tirar aqui, coloque do outro lado, que ele tá para baixo, né? Coloque para cima. Então, ele cria uma onda para você. Então, eu quero fazer uma coisa mais brincalhona. Eu vou criar uma onda. Ali. Aí, ele tem o Wave 2, que seria meio que o contrário da Wave 1, né? Aqui ela começa alta e baixa, aqui ele começa ao contrário. Tem o espiral. Esse espiral. Ah, Kelly, mas então se eu quiser criar uma frase aqui, porque uma palavra só, vamos combinar que fica quase a mesma coisa do círculo. Mas se eu quiser colocar uma frase aqui dentro, ele vai colocar? Vai. Aí, eu tenho a espiral 2, que é quando ele já coloca pro lado de dentro da espiral. O slash, que ele tá, né, 45 graus. E o black slash, que seria no sentido contrário. Qual que eu mais uso? O linha e o círculo. Esses são os que eu mais uso. Você vai usar a sua imaginação. Brinque. Pegue o programa e brinque. Não tenha medo. O programa não vai pifar de uma hora para outra. Pega aqui, escreve, vem mexendo. Esses aqui que a gente já viu também, de coloca mais perto, coloca mais longe.
tá? Faça isso. Então, por exemplo, mexi em tudo aqui, deu tudo errado meu layout. O que você faz? Redefinir. Ele vai voltar pro jeito que ele tava, tá? Ou então você pode vir voltar aqui, ó, também, desfazer, ó. Vou lá, desfiz tudo. E aí, a gente volta lá, né, pra propriedades. Vamos dar um ok. Ele veio pra cá. Aqui, eu vou explicar uma coisa para quem quer fazer coisas diferentes, por exemplo. Lembra que na outra aula eu falei assim, a gente pode brincar ali dentro do layout, virar essa letra, fazer um negócio bem brincalhão, vou fazer um negócio de palhaço. Eu falei que você pode colocar cada letra de uma cor. Então, você pode fazer isso, colocar cada letra de uma cor. E aí, aonde que você vai vir? Você vai vir aqui. Você pode fazer isso cor por cor. Então, olha, vou aqui, escolhi um rosa mais claro, vou dar ok. Já mudou meu B aqui. Esse aqui eu sei que, ó, se eu clicar ele some, então eu sei qual que é, ó. Ah, então aqui o contorno eu quero um pink. Ah, nessa aqui eu já quero um amarelinho mais claro. E o contorno dela, eu quero esse meio laranjinha ali. Essa outra, eu quero um azul. Mas eu quero um outro azul, quero um azul mais clarinho. E o contorno dela, eu quero um azul mais ou menos. Quero um azul mais assim. Tá vendo? Daí, você vai mudando cor por cor. Você vai alterando cor por cor. Tá? Conforme você vai alterando... Ah, eu quero essa aqui lilás. E o contorno dela eu quero esse roxo aqui. Você vai alterando, uma por uma. Até ficar do jeito que você quer. Tá? Você vai alterando. Clica e dá ok. Contorno. E vai alterando. Até ficar do jeito que você quer. Tá? E aí, ela vai fazer exatamente dessa forma. Ela vai bordar a letra, o contorno, a letra, o contorno. E vai ficar assim, todo colorido. E o layout é aquilo que a gente já tinha visto anteriormente. A gente vem aqui em layout, e aí aqui, ó, eu posso alterar pra cima, pra baixo. Aqui, eu altero pra frente e pra trás. Aqui, eu altero o eixo, ó. E aqui, eu movimento a questão de altura, largura. Ah, eu quero só essa primeira letra maiorzinha. Tá? Ah, esse aqui, Kelly. Ó, ela mexe assim. Ah, fiz tudo que eu queria. Ah, tá muito longe esse I, vou pôr mais pra cá. Dá um ok. Ó, já ficou bem diferente, tá vendo? O B bem grandão, as outras letras do mesmo tamanho. Toma cuidado, que às vezes a gente vai fazer mais de um nome de uma vez. Então, eu terminei de editar, de colocar o nome, de fazer tudo no enxoval da Bianca. Aí, agora eu vou fazer o enxoval da Amanda. Aí, eu cliquei aqui e escolhi outra fonte. Tá? Fui aqui, peguei outra fonte, é um outro tipo de trabalho, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Eu vou lá, já coloco o nome da Amanda. E dou um ok. O que aconteceu? Será que esse A dessa Amanda tá normal? Nossa, Kelly, agora? Não sei. Pode ser que não. Como que a gente faz? Eu volto lá,
vou em layout, tá? E venho aqui, ó. Volto tudo. Agora esse Amanda tá certo. É assim que essa letra funciona. Agora ele vai estar certo. Por que isso? O programa, ele registra a alteração no layout. E aí, quando eu for fazer outra coisa, ele vai continuar com essa configuração que foi a última que eu fiz. Então, tem que ter atenção a isso. Ele faz isso. Já fez várias vezes comigo. Pode ser que ele não faça se, por exemplo, você terminou um, aí precisou fazer alguma coisa, você fechou o programa totalmente, a hora que você abre de novo, ele vai abrir normal. Mas se você estiver fazendo várias coisas de uma vez, porque eu, pelo menos, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu vou tudo na edição, arrumo tudo na edição, deixo todas as matrizes prontas. Então, eu vou fazendo em sequência. Então, quando eu for alterar qualquer coisa ali dentro do layout, depois eu preciso lembrar de voltar para o normal. Porque senão ele vai alterar. Ah, mas ficou mais bonito o A maior. Aí não tem problema. Aí você vai lá e altera o tamanho desse A. Ah, eu gostei mais do Amanda com o A maior, Kelly. Não tem problema. Você vem aqui em Layout, né? E aumenta aí o A da Amanda. Deixa do jeito que você quer. Ah, eu gostei mais grande assim. Fonte destacou mais o A. Posso fazer isso? Pode. Não tem problema nenhum. Mas eu tô te mostrando porque pode ser que não seja a sua intenção e isso aconteça e aí você vai se desesperar. Vai falar, ai meu Deus do céu, o nome tá vindo errado. Por exemplo, o A aqui, ele tava fora do eixo. Ele tá virado. De repente, não era pro A tá virado. Você fala, nossa, por que essa letra tá torta? É porque na outra você alterou. Tá? Então, você já sabe que quando você for mudar de fonte, você for mudar o jeito que você tá fazendo outro nome, outra coisa, o ideal é que você vá lá no layout e atualiza ele, ali redefine, né? Ou volta tudo aqui. Tá bom? Porque daí ele não vai fazer isso. Ele vai deixar a fonte do jeito original. Ok? Então, agora, vai pro computador. Essa aula acabou ficando um pouco mais longa, mas é porque era bastante conteúdo, bastante coisa para explicar, para que você consiga fazer assim da melhor forma. A ideia é que você, de fato, aprenda a fazer isso com a mão nas costas. Então, a aula ficou um pouquinho mais extensa, mas pega essa aula, vai pro teu computador, pega as fontes e mexe. Mexe em tudo isso que eu te mostrei. Vê os resultados, como é que fica. Se quiser levar para a máquina e testar, faz isso. Porque daí você vai absorver com mais facilidade tudo isso que eu passei. E isso no seu dia a dia vai acabar se tornando muito simples, muito fácil, vai se tornar um hábito. E aí você vai conseguir fazer isso aqui com muita facilidade. Então agora eu vejo você na próxima aula.